Meninos. Boa noite a todos. Estamos iniciando hoje, né? Vocês estão vendo o meu compartilhamento ainda ou não? Não mais. Não, né? Então tá. Eu perdi vocês. Deixa eu só diminuir aqui minha tela. Então, iniciamos hoje mais um estudo. Estamos de volta hoje, né? Depois de um pequeno recesso. Então, é com muita gratidão, com muita alegria que hoje, dia 11 de janeiro, né, Alcione está de volta com um estudo de verão. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente está de coração aberto, em alma, em espírito. Então, hoje a gente não começa apenas iniciando um estudo de verão, né? A gente está embarcando, na verdade, está iniciando um convite, né? A gente está embarcando no convite. E como nos lembra o autor desta obra, Leon Tolstói, este livro que a gente vai estudar agora no neste verão, ele é destinado a todos nós que ainda nos encontramos a bordo das sucessivas reencarnações aqui na Terra. Então, esse encontro, esse estudo será uma travessia, que cada capítulo, que cada etapa seja uma viagem ao nosso interior. Então, quando a gente abre as páginas desse livro, Mulheres Fascinantes, a gente não vai apenas conhecer histórias antigas, não vamos apenas ouvir de Rebeca, de Miriam ou Lucília, a gente vai, sobretudo, fazer um olhar para dentro de nós mesmos porque essas mulheres, embora elas tenham vivido há 2000 anos, elas nada mais são do que humanos, sujeitos a imperfeições e, e que a gente encontra em qualquer um de nós da atualidade, né? Elas carregam dores, elas carregam conflitos, carregam quedas, carregam esperanças que ainda parecem ecoar no nosso íntimo, né? E a beleza desse estudo não está em expor as feridas, mas está em encontrar o médico, encontrar Jesus. E esse livro nos convida a esse gesto de profunda confiança. Então, que a gente possa aqui lembrar de Jesus, né, e poder enxergá-lo com com esse título que a gente deu ao estudo, né? Eis-me aqui, que quereis de mim? Então, que neste verão, por meio dessas mulheres, dessas histórias, a gente possa aprender a responder esse chamado e permitir que Jesus assuma com suavidade e firmeza o leme das nossas vidas, o leme do nosso barco. Então, respirem fundo, deixem as preocupações do lado de fora, nesse tempo que a gente vai estar aqui. Vamos silenciar o que está pesando no nosso coração, que Jesus está aqui com a gente. O estudo está começando agora. E eu convido com alegria para começar o estudo, né, para abrir a nossa noite, a nossa querida Lilian, que vai conduzir as nossas preces para o início desse estudo. E em seguida, a nossa Vera vai nos guiar pelos passos de Rebeca e ela vai nos ajudar a mergulhar nessa história, em suas dores, em sua esperança e principalmente no Cristo que a encontrou. Lilian, por favor, Sim, pode fazer a nossa prece, minha querida? certeza. Boa noite. Vamos então trazer na nossa tela mental a figura doce de Jesus. Imaginemos ele ao nosso lado, nos fortalecendo, nos motivando para esse momento de encontro, e não só encontro, mas de reencontro. Amado Mestre Jesus,
nesta noite em que iniciamos uma caminhada junto a Ti, conhecendo e nos reconhecendo nessas mulheres que Te encontraram pessoalmente. Pedimos que nos envolva, Senhor, na Sua luz, na Sua amorosidade, na Sua alegria. Estamos todas aqui, todos aqui, para vivenciar esse amor infindável que vem do seu coração luminoso. Abra os nossos canais de compreensão, estende a sua alegria em nossos corações e que possamos caminhar junto a Ti em todos esses dias que estão programados para o nosso estudo. Agradecemos também o envolvimento da equipe espiritual, dos mentores do NEP Alcione, que possa sempre nos alegrar com a presença e nos envolver sempre na paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Só me dá ok aí. Tudo bem. Eu estou vendo a tela, né, do compartilhamento para poder passar, então eu não vou ver muito vocês, né? Mas as meninas estão ali no chat, qualquer coisa, levantar a mão, qualquer coisa ali a gente está vendo. Silvia, me tira do co-host, por favor, porque senão ele fica pulando aqui em cima. Então, gente, já é o terceiro ano que a gente faz um estudo de verão em cima de uma obra, né? E no fim do ano passado, a Silvia perguntou, tá, o que vamos estudar esse ano? Gente, a gente para um minuto para pensar, tá, o que a gente vai estudar? Como janeiro de 2025 nós estudamos Maria, aquela coisa de mulheres, eu acho que estava muito vivo ainda na nossa cabeça. Eu virei na minha estante, só fiz assim, peguei o livro, que eu não tinha lido ainda. Que eu tenho alguns livros que, né, sabe aquela história, a gente tem mais livro do que lê, né? E eu comecei a ler o livro. Aí trouxe a proposta para o grupo, né? E todo mundo entrou no ritmo. Então, assim, a espiritualidade define o que a gente vai estudar. Eu tenho certeza disso. E é uma obra, assim, fantástica que traz muito material para a gente. Então, vamos aproveitar. É maravilhoso ter todo mundo aqui, todo mundo pleno verão, domingo à noite, querendo refletir em cima dessas obras que traz um material fantástico para a gente, né? Então, tá aí, lá no nosso grupo tem o livro em PDF para quem não conseguir comprar. Eu tenho o meu aqui que está já, coitado, de novo já passou todo riscado, todo marcado, né? Aquela coisa toda. É uma obra fantástica, né? Que traz um grande aprendizado. Agora, nós vamos usar uma metodologia um pouco diferente, que talvez os NEP ou as casas espíritas talvez não estejam tão habituados. Para quem tem alguns aí que talvez não conheçam o NEP, NEP é Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E o nosso é virtual porque a gente veio da pandemia e foi ficando, depois cada um de um estado, não teve jeito. A gente está aí junto fazendo uns trabalhos maravilhosos, estudos que só para nós, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, quem chegou agora, quem está voltando, quem estava aí de férias. E essa metodologia que nós vamos fazer. Nós não vamos ficar lendo o livro aqui, tá? Mas, para a gente entrar na vibração do livro, o que nós vamos fazer? Cada encontro é um capítulo, né? São capítulos grandes a propósito, que daria para fazer um mês no mínimo cada capítulo, mas
nós só temos um encontro de 1h30, né? É válido continuar a fazer a leitura, continuamos a conversa no grupo do WhatsApp, porque eu tenho certeza que não vai dar tempo aqui. Eu vou fazer um breve resumo daquele capítulo para avivar, né? E também quem ainda não conseguiu ler todo, ter uma noção. E aí, nós vamos fazer algumas perguntas que não são assim, não é prova para saber quem leu, quem não leu, não é pergunta para ser respondida, é pergunta para provocar, para gente trazer a nossa percepção do que a gente leu. Então, vai ser um pouquinho diferente, a gente vai tentar fazer mais rápido aqui. Esse primeiro dia já deu um atrasinho, mas a gente faz um resumo e depois a gente vai partir para as reflexões, que a Silvia falou que a gente para a gravação e depois a gente segue. Tá? Nós vamos abrir o espaço para os comentários daquilo que chamou a atenção, daquilo que tocou mais cada um, né? E assim, é importante a fala de cada um, porque a percepção pode ser diferente. A tua fala pode me ajudar a compreender um ponto a mais, né? Mas também ninguém é obrigado a falar, né? O silêncio também é uma resposta à reflexão. E nós podemos continuar as trocas, os comentários, as observações lá no grupo do WhatsApp durante a semana toda. Nós contamos que tenham feito uma leitura, pelo comentário, muitos fizeram a leitura, né? E ninguém aqui sabe mais que o outro, né? Nós sabemos coisas diferentes e bate diferente para cada um. Então, essa troca, ela vai ser bem rica para todos nós, tá? Aí, nós vamos então começar o nosso resumo, né? Vocês viram que todo o capítulo ele foi para o final. Aí eu que toquei aqui, espera lá. Oh. A Não está Vera indo. dando spoiler do estudo. Tá Mas indo quero lá ver pro. vocês ler. Agora ele parou só para me zoar. Ele não quer. Spoiler não, Silvinha, Voltou. ela só está dando um panorama. Oi, Julie, tudo bom, minha Bom, querida? então, Bem, Sim, o meu Mariana, panorama. amor. não tinha visto a Júlia aí. Olha só, agora ele está num riscar aqui. O que eu fiz? Eu vou parar para não comprometer, para não. Tá certo, Vera. Ali era a primeira parte. Primeira Mas ele estava página. com o meu mouse para escrever, Tá. entendeu? A Anne Então tá. entrando. Ah lá. Então nós temos que começar a nossa reflexão, que eu acho muito importante, falando do autor espiritual, né? A obra foi ditada por Leon Tolstói, que esteve encarnado aqui na Terra entre 1828 e 1910. Recente, gente, bem perto. Ele nasceu na Rússia e se destacou, e até hoje ele é reconhecido como um grande escritor da literatura mundial, claro, da literatura russa, né? Ele deixou um legado maravilhoso. Quem nunca leu um livro de Tolstói, leiam. Esse cara já era espírita lá atrás. Cá para nós. Ele já era espírita lá atrás. E as obras dele, elas falam muito do humano, né? Ele, ele sempre teve uma subjetividade, colocou muita emoção, mas também ele fez muitas críticas contra as injustiças da sociedade russa, que a
a da época dele, onde ele viveu, né? Depois que ele desencarnou, ele não conseguiu ficar quieto, né? Rapidinho ele voltou. Em 1961, ou seja, 51 anos depois do seu desencarne como Tolstói, ele se apresentou para a médium Ivone de Pereira, dizendo do propósito de escrever pelo intermédio da Ivone, né? Então ele começou, o seu primeiro conto foi O Sonho de Rafaela, tem na internet, aí tem no material da FEB, junto com outros contos e mais dois pequenos romances, reunido isso tudo em 63, deu origem ao livro Ressurreição e Vida. Quem nunca leu, né? Editado pela FEB, onde ele aborda de forma brilhante a reencarnação, a imortalidade e outros pontos. Depois, em 73, ele nos brinda com Sublimação, também, editado pela FEB. Tem um conto que eu pessoalmente adoro, que é O Moço da Capa Marrom. Alguém conhece? Leiam. É muito lindo. E é muito abuso, mas, para mim, parece que o Moço da Capa Marrom era Tolstói naquela época do Cristo. Não sei, estou falando de mim, mas pela leitura, né? Essa obra, Mulheres Fascinantes, que nós estamos lendo, né? O meu é esse aqui, nessa edição, foi ditado a Cirineia Maffei, e ele narra a história de mulheres que viveram de alguma forma nos bastidores na época de Jesus. Jesus foi a causa da mudança e de belos exemplos que essas mulheres trouxeram para a gente, porque isso elas ditaram para Tolstói, elas contaram a sua história para Tolstói, que deu uma de repórter investigativo, foi lá perguntar para cada uma, e ele trouxe, colocou no papel, lá no espiritual, e trouxe através da médium, né? E para começar, o primeiro capítulo é o de Rebeca. Aí, de novo, eu fiz isso. Eu já sei o que eu estou fazendo. Vera, você está clicando na linha do. Exatamente. Não é? Você tem que Eu clicar aqui clico na linha, ele na pula. seta. Tem a seta lá Eu sei. embaixo. É porque a minha Ou lá em setinha... cima. Ou lá em cima. Aqui. Cadê vocês agora? Vamos lá de novo. Probleminhas técnicos, pessoal. Aí, Sempre, né? voltando. Se não tiver, não tem diversão. Voltou Tolstói para vocês? Voltou, põe Tá, eu apresentar. vou trocar. Já está em apresentar. Apresentar. Isso. Já Agora, está? vai clicando aí, por aí. Aí, Isso, eu vou toca. clicar lá em cima Isso, agora. isso. Então, Rebeca, o título do capítulo é Rebeca, a neta da viúva. Que viúva é que nós vamos ver? Se vocês notarem também, cada capítulo inicia com uma passagem do Evangelho que tem a ver com a história narrada. Então, essa passagem que está lá em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, eu acredito que todo mundo conhece. E sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro. E muitos ricos lançavam muitas moedas. Vendo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante.
E chamando a si os discípulos, disse-lhes: em verdade, eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então, a história, a viúva, é essa viúva, que a gente nem sabe o nome dela, não? A, a viúva, nesse momento, nessa história, né, a gente aí, Tolstói vem narrando os bastidores dessa cena que a gente leu, que Marcos contou para a gente, narrou para a gente. Ela é a neta dessa viúva, a Rebeca é a neta dessa viúva, né? Que nessa época estavam indo ao templo, como muitos judeus iam, né? Para fazer as suas ofertas, para cumprir, né? Todo um ritual que eles têm habitual, né? De ir ao templo, né? E essa história começa numa manhã ensolarada, quente, nas portas do Templo de Jerusalém, onde muitos aguardavam ansiosamente a abertura do mesmo. Ele fez um breve comentário ali dos costumes judaicos e também da subjugação dos romanos, e o diálogo inicia nesse pequeno grupo, uma pequena caravana humilde que essa senhora idosa, essa viúva, fazia parte e estava acompanhada da sua neta, que cuidava dela com ternura. Naquele dia especial, velha senhora de grisalhos cabelos e trêmulas mãos, em vão buscava controlar a ansiedade. Acompanhava uma jovem de excepcional formosura, que as roupas simples e gastas não conseguiam ocultar, com gestos e voz gentil, confortava a velha anciã. Então, esse grupo, afinal, eles chega um momento que eles abrem os portões do templo, né? E essa senhora acalentava um sonho, que era fazer a sua doação, a sua contribuição no templo. E ela colocou aquelas 2 moedas no gasofilácio. E foi a cena que Jesus observou com os apóstolos e que Marcos narrou, e nós temos conhecimento dela até hoje. Nesse momento, o Jesus ali, já observando a multidão, narrou aquela fala que a gente tem ali, né? Nessa mesma noite, o grupo se recolheu, né, que eles não iam voltar na mesma noite para a cidade deles, todos migravam, né? E nessa mesma noite, a viúva desencarna, deixando a neta triste e inconsolável. Tem todo aquele movimento de voltar, né? O grupo tinha que voltar, ela morreu, fizeram o enterro, né? E nessa confusão, nesse retorno que o grupo fazia, Rebeca, tão atordoada que estava, ela se perdeu do grupo. Ela ficou para trás, se perdeu, uma cidade que ela não conhecia. E aí, naquela confusão, ela acaba sendo vítima de um homem que a violentou, né? Uma jovem, né, humilde, com outra vivência, sofreu, além do abuso físico, toda aquela perturbação que ela já estava entristecida com a perda da avó dela. Atordoada, ela ficou ali nas portas do templo e uma pessoa do templo a expulsou.
julgamento precipitado por causa das roupas dela, por causa do jeito dela, ela estava ferida, ela estava rasgada, a falta de escuta, né? E ele fez uma leitura com o coração endurecido e a empurrou, a expulsou, empurrando ela na direção de uma casa de prostituição. No templo do Senhor havia sido ela maltratada e na casa de prostituição ela foi recolhida, ela foi acolhida. E a mulher que a acolheu foi franca com ela, mas lhe deu guarida. Mais à frente, esta mulher diz para ela, né? Não se tem mais sossego em Jerusalém nos dias de hoje, principalmente para as mulheres belas como tu. Todo cuidado é pouco, pois vítima de um dos muitos desocupados bêbados que campeiam pela cidade, tocaiando vítimas indefesas. São o resultado da miséria, minha linda. Olha a observação que essa mulher fez. E a Rebeca não tinha mais para onde ir, não tinha mais família, né? Ela ficou, se colocou à disposição, pediu trabalho, trabalhou na limpeza, na cozinha, mas ela nunca aceitou o trabalho de vender o corpo. Uma nova vida iniciou-se para a mocinha. Embora chocada com as licenciosidades vistas e ouvidas, acabou por se acostumar com as moças que integravam a casa. À medida que elas lhes mostravam o lado humano de suas personalidades, aquele que os homens ignoravam, vendo-as somente como meros instrumentos de prazer. E a educação que ela recebeu, a formação com a avó, o coração doce, ela foi observando, foi conhecendo, foi conquistando e foi se apegando àquele grupo de mulheres. E as mulheres foram se apegando a ela. Afinal, essa menina talvez fosse um pouco delas mesmas, do passado delas, do que elas foram, né? E ela refletia. Incrivelmente, encontrara nas moças da casa o afeto de que se privara com a desencarnação da avózinha, aprendendo a entendê-las e a respeitá-las, sendo informalmente eleita como confidente e conselheira para seus problemas. Intuía que não bastava escutá-las, necessitava transmitir àquelas criaturas algo que impulsionasse mudanças em suas existências. Algo muito importante, que a desconhecia ainda. Reconhecia-se responsável em relação ao sofrimento do próximo, no sentido de minorá-lo com alimento e conforto espiritual. Inclusive, quando ela orava, a avó, ela conversava, na verdade, com a avó, abrindo seu coração. E dizia, né, que ela também buscava a aprovação, né, do que ela estava fazendo, aonde ela estava vivendo. E ela dizia para a avó, se tu conheceres essas mulheres como eu, verás que choram e sofrem como qualquer ser humano, que tem sonhos e esperanças, que são solidárias em sua penúria de amor e aceitação. Queria tanto ajudá-las, mas não sei como, avózinha. E o seu trabalho era, então, reconhecido, ela cada vez mais conquistou as mulheres da casa, o jeito de ser, a amorosidade dela. Um dia, ela quis voltar ao tempo, porque ela acabava ganhando umas gorjetas, ela ganhava, ela fazia alimento, limpava, ela trabalhava nos bastidores, né?
E ela ganhou uma moeda e ela definiu que aquela moeda ela ia doar para o templo, que ela também queria fazer a sua doação. E lá ela encontra Jesus. Também a reconheceu. E como Jesus lê as entrelinhas de cada coração, conhece cada um de nós, convidou-a a participar com ele da refeição e da conversa mais íntima com o grupo dos mais chegados ali. Ela se sentou à mesa com aquele grupo, a ouvir. Ela não sabia, não conseguia dizer nada, mas ela ouvia. Ela muito rememorou e logo encontrou o que faltava ao seu coração. E o convite do Cristo foi claro para todos. Quando em definitivo me for, serei colocado em mãos responsáveis a continuidade da obra e confiarei em todos os meus amados para prosseguir. E ele disse: Rebeca, as criaturas são como crianças, em infância espiritual. Vezes sem conta agem com inconsequência. Presenciarás coisas que te magoarão e terás que conviver com elas sem perder a serenidade. Bom, ela aí voltou para casa, né? As outras mulheres estavam angustiadas porque ela ficou o dia inteiro fora, né? Mas ela voltou com o coração cheio de luz para compartilhar com aquelas mulheres tão sofridas que lidavam com histórias de fuga dos humanos, né, para os prazeres quando eles não queriam suportar o dia a dia. E ela sempre teve isso. Nas adversidades, quando as desgraças e infortúnios se abatiam sobre as pessoas, maior se fazia a necessidade de mergulhar nos prazeres da carne, anestesiando a razão. Quer dizer, isso aqui era observado, né? E o pensamento dela era esse aqui que daria um belo de um seminário. Recuso-me a aceitar as adversidades como fator de degradação do ser humano. Isso aqui, gente, para mim, fechou o livro todo. E o tempo passou, né? Rebeca estava sempre ali, trabalhou muito. Muitos que frequentavam a casa em busca desses prazeres, e ela se escondia, porque como ela era muito bela, né? Acabaria comprometendo a dona da casa, acabaria provocando aqueles homens, e ela usava um véu se escondendo na cozinha, sempre que chegava à noite, que tinha os trabalhos da casa, né? Até que um dia, um grupo de romanos, soldados romanos, estava lá, e um jovem romano se, se cruzou com ela. E ele, sem querer, Deus sabe por quê, né? Ele acabou por puxar o véu dela e ver ela, ver o seu rosto. E aquilo gerou uma grande história, né? Denunciou ela, porque aí agora ela se comprometeu. E para encurtar, né? Muitas coisas aconteceram, que vocês leram, muitas dúvidas, mas ela e aquele jovem se reencontraram, né? O tempo passou, eles se casaram, reconheceram o grande amor que havia entre eles. E assim, ele era romano. Ela passou, desde a época que ela encontrou Jesus, a vivenciar os ensinos de Jesus. Ela jamais deixou de viver Jesus, sem, no entanto, mencionar, respeitando o amado.
que era romano, né? Que jamais poderia admitir naquela época o Jesus. Passaram os anos, tiveram filhos, ela sempre vivenciando esse aprendizado de Jesus, mas um dia ela foi denunciada como cristã, né? E foi presa, e nesse desespero, o marido, quando chegou, ela não estava, ele foi à busca, ele acabou achando ela presa, ele foi preso também. Muita coisa, né? Ela sempre lúcida, serena, confiante. Ele entrou um pouco no desespero, na angústia, por não compreender, pela ignorância, né? A falta de conhecimento que ele tinha. E olha que o cara fica numa cela de frente para um velhinho que é nada mais, nada menos do que o nosso querido Paulo. Gente, ser preso assim estava de bom tamanho, né? Ele ficou na frente com Paulo. E aí Paulo levanta da cela dele, abre a porta com uma coisa mais normal, chama ele, sai e vamos, né? E vamos seguir. A sua atenção concentrou-se na cela em frente. Incomum figura a habitava. Tratava-se de um homem franzino, sentado sobre improvisada cama. Finalmente, serenos olhos fitaram-no. Animavam o rosto marcado, transmitindo bondade e superior inteligência. Foi então que o homem se levantou e, tranquilamente, abriu a porta da cela, saindo para o corredor. Vamos, somos esperados. Segui-me. Ele seguiu, ele encontrou Rebeca, foi todo um diálogo. E a festa, a Rebeca foi para o sacrifício, né? E tem todo um diálogo, ela lúcida, lendo aquilo tudo, leiam a parte que ela faz essa leitura do momento. O imperador veio para a festa, né? O povo lotava os imensos espaços, aguardando ansiosamente a chegada do imperador e sua corte. Afinal, justificava entre trejeitos como Deus, que também o era, tudo se tornava possível e permissível. Aí eu faço uma palhinha, que depois que eu me toquei disso. Numa obra do Tolstói, lá atrás, ele tem esse pensar aqui. Se Deus não existe, ou se eu sou Deus, tudo é possível, tudo é permissível. Reflitam nisso depois com calma. É muito profundo. E o imperador romano tinha toda a certeza que ele era Deus. Para ele, tudo era permitido. A Rebeca, então, foi para o sacrifício, foi morta, e naquela dor, naquele sofrimento do marido da Rebeca, é novamente Paulo que... isso aqui é Rebeca fazendo a reflexão. Sobrevivera a tudo, superando as tentações. Seriam estas as de que o doce amigo falava em sua oração? Não nos deixei cair em tentação, livrai-nos do mal. Isso Rebeca indo para ser morta, refletindo, olhando à sua volta. E o imperador romano lá, achando que ele era Deus. E novamente é Paulo que conversa com o marido de Rebeca e que diz: o tempo cura as feridas, meu amigo. Calma, paciência. Essa
narrativa de esse conto que Tolstói enriquece, né? Da experiência da vida que Rebeca trouxe do momento dela, né? Traz profundas reflexões. E aí é para isso que agora a gente gostaria de refletir com o grupo, da percepção de cada um, de como essa história, porque eu aqui fiz só um rapidinho, né, muito por alto, mas a gente traz umas perguntas que são para provocar, como eu falei lá no começo. Não é pergunta para resposta certa ou errada. É para dar um início, dar um chute, começar a provocar as reflexões. Como eu me sinto e como eu ajo às adversidades do convívio diário. Percebo as minhas dores como oportunidade para transformação? Como eu lido com as minhas feridas? O quanto responsável me sinto ao chamado para as tarefas? Em que tempo eu estou transitando? No meu ou no de Deus? Silvia, quiser parar a gravação? Podemos retomar. Opa, alguém está com. Então, nós fizemos uma pequena pausa na gravação para que a gente pudesse viver com mais liberdade, né? E intimidade essas trocas e partilhas que surgiram no grupo. E esses momentos, eles são preciosos porque eles revelam como a história toca no coração de cada um de nós, né? De forma única. E agora a gente retoma a gravação para o nosso fechamento. E a gente deixa um convite carinhoso para quem estiver assistindo em momento oportuno, que ficar com vontade de participar dessa troca, dessa vivência que é tão rica, que é um espaço de escuta, de acolhimento, de espiritualidade viva, né, de evangelho vivo. Então, vai ser muito bem-vindo ao nosso próximo encontro. Nós temos o depoimento da Rebeca, que é muito bonito, e eu gostaria que a Vera compartilhasse ele para gente ler. Eu vou fazer a leitura do depoimento da Rebeca, e aí a gente encerra, e eu convido depois do nosso fechamento a nossa querida Regina para fazer a prece. Depoimento de Rebeca. Então, todo o Só. capítulo, para quem ainda não começou a ler, após a história, vem um depoimento da mulher da história, né? E a gente começa, claro, com o depoimento de Rebeca. Os Silvia, doces. Oi. eu só ia fazer um fechamento, que aí depois passa direto para a Regina, até de algumas reflexões. Essa foi a história de Rebeca, mas o quanto ela é parecida com o nosso dia a dia. Se ela fez um crescimento, nós também estamos fazendo o nosso no nosso ritmo. Então, que a gente consiga seguir. Semana que vem é Miriam. Gratidão por estarem aqui e vamos ouvir a fala direta da Rebeca para nós, para cada um de nós. Ponto. Boa noite a todos. Silvinha. Os doces anos de juventude na aldeiazinha da Judéia perderam-se nos séculos. Os sofrimentos e dores enfrentados na cidade sagrada de Jerusalém caíram no esquecimento, restando somente a experiência e a certeza de que serviram
como importantes alicerces evolutivos. Quando o bom amigo Leon me solicitou a história singela que os evangelistas não conheceram, concordei com o intuito maior de levar a muitos novamente a figura excelsa do Mestre. Ao evoluirmos espiritualmente, nem por isso deixamos de observar aqueles que ensaiam passos menores, mas sumamente importantes. Situações penosas, tragédias que julgamos insuperáveis, incompreensões, desamor, tudo adquire proporções mínimas e exequíveis se a doutrina do Mestre nos norteia o caminho. Em meu caso, exemplificando como foi difícil a vida naquele prostíbulo antes de Jesus, como se me alargaram os horizontes ao conhecê-lo. O amor incondicional ensinado pelo Mestre faculta-nos o entendimento das criaturas e suas necessidades, promove a aceitação, permite análise sem julgamentos. Compreendemos, aceitamos, esperamos, trabalhamos pelas mudanças que somente podem ser levadas a cabo dentro de nós próprios e que adversários somos de nós mesmos. Imploramos por mudanças, como se elas caíssem dos céus, persistindo na estagnação. Qual é o caminho? Jesus cansou de nomeá-lo: a caridade e a sua ampla e completa acepção. Através dela, nos educamos. Aquele que dá um simples pão, com o passar do tempo, dará o coração. Exige perseverança, treinamento, paciência. Começa pelo simples, finaliza pelo amor à humanidade, liberto das constrições e apelos egoísticos. Passa pelos caminhos mais variados, exigindo o aprimoramento de sentimentos, sem o qual inviabilizam a tolerância. A paciência, a benevolência, a indulgência, o desapego. O trajeto é solitário no que se refere à transformação individual, devendo ser palmilhado interiormente, sem que outros detenham o conhecimento de nossas vitórias ou derrotas. O ser que busca a iluminação o faz para si mesmo e não para sobressair aos olhos do mundo. Estes são falsos brilhos, ouropéis, que se desfazem ao sabor do percalço das existências. Criaturas há ainda que se enganam, assumindo posturas de falsa bondade. Por tudo isto, o mestre costumava dizer que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa direita, não saiba o que dá vossa direita. Para os que somente enxergam o exterior, aquele que muito oferta está mais próximo de Deus. Para este, a importância da doação está na razão direta do sentimento envolvido na ação. Óbulos pequenos assumem proporções imensas, pois que resultado de esforços desmedidos na luta rumo à perfeição, à semelhança de nosso Mestre Jesus. Rebeca. E ao encerrarmos, né, esse estudo, a gente compreende que a história de Rebeca, ela não ficou em Jerusalém, ela continua, é uma história que respira, que nos habita. E o que a gente ouviu hoje não foi apenas
uma história do passado, né? Foi um espelho nosso, um espelho meu, um espelho da Vera, da Solange, da Anne, da Cristina, um espelho de cada um de nós que estamos aqui. É um convite para a gente reconhecer que o Cristo continua passando e continua olhando para a gente. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente já foi um charco, que nem Rebeca. A gente já teve em ambientes hostis, ou estamos, às vezes, em ambiente hostis. A gente tem relações adoecidas, ou já viveu relações adoecidas, estruturas injustas, dores que não escolhem hora nem endereço. E ainda assim a história ela vem nos recordar, né, que o meio ele não determina o espírito, ele não determina o que nós somos, né? Então Rebeca vem nos ensinar o que que é esse florescimento sem se contaminar, né? Ela não se contaminou, ela da lama veio o lírio lindo, né? Então talvez hoje a gente use véu, véus de defesa, de silêncio, de medo, máscaras que a gente cria para sobreviver, não para a gente enganar, né? E Jesus, ele sabe disso. Jesus, ele conhece através dos nossos véus, né? Jesus conheceu Rebeca através do véu preto. Então, ele atravessa rótulos, ele atravessa véus, ele conhece a verdade de quem nós somos. E diante dele nós nos temos dor, nós somos a possibilidade de cura, né? E que a gente possa sair do nosso estudo hoje como que a gente, como quem desce daquele barco que o Leon Tolstói nos convidou no começo, né? Como se o barco tocasse em terra firme, respirando fundo e percebendo do que a gente não caminha mais sozinho, né? Então, que durante a semana a gente, nas pequenas cenas da vida, a gente possa lembrar que Jesus esteve ali, que Jesus está aqui, que Jesus nos vê e permanece conosco. Então, que a gente possa guardar tudo isso que nos tocou, que tocou o nosso irmão, e o estudo hoje termina, né? Mas o chamado continua, que a gente possa sair com essa esperança no coração, desse lírio florescendo, dessa beleza que Deus enxerga. Então, eu vou convidar agora a minha querida Regina para nos acompanhar na prece final. E gratidão a todos que estão aqui e permaneceram e que irão assistir em momento oportuno. Então, vamos erguer os nossos corações ao alto e agradecer a Jesus, o meigo Rabi da Galileia, por este grupo, NEP Auxílio, que nos proporcionou esse momento de intensas reflexões à luz do passado, daquele passado que muitas vezes nós nos perguntamos de que lado estávamos naquela época, não é mesmo? Ah, Jesus querido, te agradecemos por tudo o que somos, por tudo o que temos. Te agradecemos especialmente por este momento de congraçamento, de corações amigos na tua palavra. E como este livro que estamos estudando, Jesus, é sobre as mulheres, queremos falar um pouquinho com tua mãe, Maria, o lírio de Nazaré. Ó, mãezinha querida, abençoa todos nós deste grupo. Vós sabeis, Senhora das senhoras, Mãe das mães, advogada nossa de todos os momentos, vós sabeis aqueles que mais necessitam do teu amparo, do teu auxílio. Distribua, Senhora, sobre todos os necessitados, os teus fluidos de amor, de força, e em especial, mãezinha querida, pedimos, vele pelos nossos irmãos que saíram desafortunadamente desta vida
pela via do suicídio. Sabemos que o acolhimento é com a vossa turma, com os vossos servidores, e ficamos muito grata por isso. Se conosco, mãezinha, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim Gratidão, seja, Regina, graças a gratidão a Deus. todos. Até domingo que vem, gente.